Olá, bem-vindo a todos o meu canal, né? Meu canal é Ricardo Marcondes, né? 1979 é o canal do entendimento aí da palavra de Deus, tanto na minha vida como também nas suas, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, né? O tema de hoje, bíblico, né? É um tema muito importante, polêmico também, que acontece no nosso dia a dia aí. Abre a sua Bíblia, por gentileza, né? No livro de Mateus aí, no capítulo 10, versículo 36. Vamos ver o que está escrito, o que a palavra de Deus nos mostra lá, né? É um tema muito importante, um tema bíblico, né? Que acontece no nosso dia a dia. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor? Sejam todos bem-vindos aí ao canal, o canal do entendimento da palavra de Deus, né? Tanto na minha vida como na sua, né? O meu canal é Ricardo Marcondes 1979. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 36, né? Vamos lá. 36. Mateus, capítulo 10, versículo 36. E os inimigos de uma pessoa serão seus próprios familiares. Amém? É um versículo rápido. E os inimigos, né, do homem serão seus próprios familiares. Tá bom, meus amados? Vamos entender a explicação desse tema de hoje, né? Que os inimigos do homem serão o seu próprio familiar, da sua própria família, né? Então vamos lá. Mateus, capítulo 10, versículo 36, explica, né, que assim os inimigos do homem, né, serão os seus próprios familiares. A explicação do tema, né, dessa passagem está escrito em Miqueias, né? A passagem relata aí em livro de Miqueias, capítulo 7, aí, versículo 6, tá bom? Vamos ver o que está escrito lá na passagem do livro de Miqueias, que é sobre a explicação desse tema de hoje, né? A raiz da passagem está no Antigo Testamento, né? Onde o profeta lamenta, né, a degradação moral e espiritual, né, de Israel ali, né? Está escrito lá que porque o filho desonra o pai, é uma coisa que acontece nos dias de hoje, né? Porque o filho desonra o pai, a filha se levanta, né, contra a mãe, a nora também contra a sua sogra, né? Os inimigos do homem são da sua própria casa, como está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 10, também, versículo 36, né? O que quer dizer com isso, né? Que Jesus utiliza esse conceito, né, para mostrar a posição e a sua mensagem bíblica se refere à dureza, né, do coração das pessoas, né, em relação a não ter um entendimento espiritual, né? A passagem bíblica em Mateus aí, capítulo 10, versículo 36, é um resumo que fiz, tá bom, meus amados? Sejam todos bem-vindos aí ao canal. O tema bíblico de hoje é os inimigos, né, do homem serão seus próprios familiares, né? Então, quer dizer, sabe, da sua própria casa, né? O tema bíblico de hoje, Mateus capítulo 10 aí, versículo 36, né, o tema bíblico de hoje. Fazer uma explicação aí no livro de Miqueias, né, capítulo 7 aí, versículo 36, né, que fala sobre também aí é o pai se levantando contra a filha, o filho desonrando ali a família, desonrando o pai e a mãe, né? A filha também desonrando a mãe, né? A nora desonrando a sogra e assim por diante, entra um conflito familiar, né? Então a primeira passagem bíblica aí, né, em Mateus capítulo 10, versículo 36, no contexto bíblico, meus amados irmãos, se refere a Jesus alertando, né, um alerta, que a decisão de segui-lo é a divisão de crenças, né? Que podem gerar conflitos, né? Até mesmo entre os membros, né, mais próximos da sua casa, mais próximo da sua família, né? É o contexto que Jesus está mostrando, esse contexto bíblico, em relação ao livro de Mateus, capítulo 10, aí, versículo 36, né, meus amados irmãos, que fala, que refere, né, a Jesus aí alertando, né, um alerta que Jesus está dando aí, né, sobre a decisão de segui-lo, né? E a divisão de crença, né? Que nem todos da família têm o mesmo conceito de crença espiritual com Deus, né? Cada um tem a sua crença. E a sua fé também ela é individual. Então podem gerar conflitos ali, né? Porque às vezes a mãe quer que o filho segue ali o mesmo caminho, às vezes a filha também segue o mesmo caminho da mãe, né, da família, e nem todos têm a forma de pensar, né, a diferença de opiniões aí, acaba causando conflitos aí familiares, né? Por isso que gera também esse contexto que Jesus está alertando ali, ó, né? Que a passagem bíblica, né? Eu fiz um resumo aqui, né, meus amados irmãos, para você poder entender o que o Evangelho de Cristo nos mostra sobre esse tema aí, né? Que
está escrito em Mateus, aí, capítulo 10, versículo 36, e a explicação também vem em Miqueias 7, versículo 36, né? Então vamos ver, né, meus amados, a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? A palavra que eu fiz aqui, né, em Miqueias, capítulo 7, versículo 6, tá bom? Que eu falei lá que a raiz da passagem está no Antigo Testamento, né? Onde o profeta se lamenta ali a degradação moral de Israel. Por quê? Porque o filho desonra, né? Olha lá, Miqueias 7, versículo 6 está escrito que porque o filho desonra o pai, né? Que acontece hoje também nos dias atuais, né? A filha também se levanta contra a mãe, né? Xinga a mãe, ela coloca uma posição de autoridade em cima da mãe, que acontece também nos dias de hoje, né? A nora também levanta contra a sogra, né? E os inimigos do homem, né, como está escrita a palavra aí, os inimigos do homem, né, são da sua própria casa, né? É o que acontece hoje, os conflitos familiares que a gente vê, né? Então aqui, Jesus alertando aqui também no tema de bíblico do livro de Mateus, capítulo 10, versículo 36, no contexto bíblico, né? Refere a Jesus aí alertando que a decisão de segui-lo, né, a divisão de crenças podem gerar conflitos até mesmo entre os membros mais próximos da sua casa. Aí o conceito é abordado sobre duas perspectivas, tá bom, meus amados? Para você que entendeu o Evangelho de Cristo, no tema bíblico de hoje, né, que os inimigos do homem serão da sua própria casa. A primeira conceito é abordado, né, o tema de hoje, sobre duas perspectivas, né, principais aí do tema bíblico de hoje. O primeiro é o conflito, né, por causa da fé, né, quando há divisão de propostas ou quando a mensagem do evangelho é rejeitada por alguns próprios da família, né, que nem aquilo que eu disse, cada um tem uma crença, cada um tem uma diferença de opinião, né, e aí causa conflito, né? Causa a rejeição de alguns membros da família. Então, o conflito por causa da fé, né? Que é um primeiro tema e conceito abordado do tema, que o conflito por causa da fé causa a divisão de propostas ou quando a mensagem do evangelho é rejeitada por alguma própria da família, por se tornar um campo de discórdia, né? Muitas pessoas aí não conseguem concordar com a sua opinião de você ter uma crença diferente da dela, né? Quantas pessoas hoje estão dentro da própria família, né? Que foi criado numa certa crença, né? Foi criado aí num certo convívio de uma religião, né? E uma crença aí que foi criado junto com a família, mas no passar do tempo ela teve uma opinião diferente e mudou ali a crença dela para outro tipo de crença, né? E aí o pai ou a mãe discordam, a filha discorda, e aí vira, né, conflitos, né, que causa aí discussões, que causa, né, discórdia, né, dentro da própria casa. Mas ali a Bíblia alerta que Jesus tem que seguir Jesus, né? E Jesus nos ensina que o compromisso que devemos de ir está acima, né, até mesmo dos laços familiares. A relação que você tem que ter com Jesus está acima de qualquer opinião da sua família, porque a fé é individual, a salvação é individual, né? Esse é o tema bíblico de hoje, né? Que o verdadeiro inimigo está dentro da própria nossa casa, né? Por que eu quero dizer com isso? É o tema bíblico de hoje. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 36, a explicação veio também em Miqueias, capítulo 7, versículo 6, que relata, né, sobre esse tema bíblico de hoje, né? Aí, como está escrito em Mateus também, capítulo 10, aí, versículo 37, está escrito assim, ó, que quem ama, né, o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, né? Às vezes a pessoa ama mais o pai, mais a mãe, não é digno de mim, né? Olha lá, Mateus capítulo 10, versículo 37, o Jesus Cristo está nos alertando ali, esse tema de hoje, né, que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim também não é digno de mim, né? Olha lá. Então, o segundo passo, né, desse tema de hoje bíblico, sobre a perspectiva ali que eu quis dizer, né, que eu quis dizer é o conflito, né, o conflito por causa da fé. O segundo tema é o perigo da vulnerabilidades, né, internas. O perigo da vulnerabilidade internas. O que eu quis dizer com isso?
espiritualmente, né? Espiritualmente, diz ali, que o inimigo dentro da casa é interpretado como as brechas, né? Os comportamentais e emocionais que a Bíblia fala sobre, que abala, né? Um lar, né? Ali causa ali, o tema principal, causa ali a falta de diálogo, né? Que as pessoas não têm dentro da casa, às vezes, por isso que causa conflitos, né? O desgaste da comunicação que afasta as pessoas que vivem sobre o mesmo teto, né? É um resumo que fiz aqui, tá bom, meus amados? Para você que está aí gostando do canal, que o canal está sendo edificante à sua vida, o canal é o entendimento, né? É o entendimento da palavra de Deus, tanto na minha vida como também nas suas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, né? Tenho examinado as escrituras aí há mais de 30 anos, comecei a ler a Bíblia desde os 14 anos de idade, 14 para 15 anos. Eu não conhecia nada sobre a palavra de Deus, não tinha conhecimento nenhum, né? Era uma pessoa católica ali, que não levava a Bíblia dentro da igreja, né? E sempre tive curiosidade de conhecer as coisas de Deus. E aí, quando comecei a conhecer, né, logo veio um despertamento na minha mente, Deus usando eu ali para entender o que era verdadeiro das coisas de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu comecei a conhecer a verdade e a verdade me libertou de muitas coisas que eu praticava, que eu fazia na época que eu era católico, que não agradava aos olhos de Deus, né? Espero que esse canal seja edificante a você. Não estou aqui para criticar apenas a religião católica, porque eu fui um católico, né? Eu fui um católico aí, mas virei um protestante. Por quê? São coisas aí que, com o passar de um tempo, Deus deu a explicação para mim. Eu não conhecia nada sobre a palavra de Deus, né? E de lá para cá, faz mais de 30 anos que eu examino as escrituras, meus amados irmãos e irmãs, e eu não sou melhor, né? Muito pelo contrário, eu não sou melhor que ninguém, né? Sou humilde a dizer a vocês todos que eu não sou melhor e nem pior que ninguém. A palavra, o conhecimento que Deus deu na minha vida, ela está também todo dia. A palavra de Deus, a Bíblia, ela está em cada casa, né? Basta você querer, desejar, né? Ter o conhecimento, porque a Bíblia diz claramente, né, meus amados, em João 5,39, a Bíblia nos relata, né, com clareza ali, em João 5,39, né, ele diz: examinai as Escrituras e julgai ter nelas a vida eterna, porque são delas que de mim se testificam, né? Então, quer dizer, você precisa examinar as Escrituras, né, para julgar e ter nelas a sua vida eterna, né? É um grande conhecimento aí no livro de João 5,39, né? Ali Jesus alertando no próprio livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, né? A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo diz o que lá? Errais, né? Por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Quando a pessoa não examina as coisas do alto, quando as pessoas não examinam aquilo que que pertence a Deus, né? É a mesma coisa de você estar negando, né, as coisas do alto. É a mesma coisa que você está negando a Deus. Porque ele diz lá em Mateus 22, versículo 29, errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Então, quando você não examina a palavra de Deus, você está errando, é um erro tremendo, que pode causar aí a sua salvação, que pode causar aí a sua vida eterna com Deus, né? Em Mateus capítulo 10, aí, versículo 32 e o 33, né? Mateus capítulo 10, aí, versículo 32, versículo 33, o que está escrito lá? Qual é o alerta que Jesus está mostrando para nós, para a gente ter o conhecimento ali? Lá está escrito em Mateus 10, versículo 32, ele diz, está alertando, né? Se confessarem meu nome diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que estás nos céus. Aí o versículo 33, né, do livro de Mateus, capítulo 10, versículo 33, está escrito também, mas se me negarem, né, o meu nome diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está nos céus. É a mesma coisa. A explicação do livro de Mateus 10, versículo 32, versículo 33, é a mesma coisa. A explicação do livro de Mateus também, capítulo aí 22, versículo 29, que o Senhor alerta que errais por não examinar a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. Você é um erro se você não examinar as coisas do alto, né? E em Oséias 4 também vem a mesma explicação do livro de Mateus 10, né? O livro de Oséias 4, versículo 6, vem mesmo a explicação também, né? A mesma explicação do livro, né, de Mateus, aí,
22, capítulo 22, versículo 29, que lá fala que o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Então é um erro, né, você não examinar as Escrituras. Né? Eu não conhecia a palavra, meus amados irmãos. Eu não tinha nem sequer noção do que eram as coisas de Deus. Eu era um católico ali até meus 14 anos. Eu fui criado numa família católica. Meu pai, minha mãe eram católico, né, roxo, né? E eu carregava as imagens, eu fazia, né, ali as orações para as imagens de escultura. Eu não conhecia nada do que era de Deus. Né? E eu achando que aquilo era coisa certa para Deus. Mas graças ao bom Deus, eu tive aí o privilégio, né, pelo poder do Espírito Santo sobre a minha vida, de conhecer aquilo que pertence a Deus e as coisas que não é de Deus, né? Eu abandonei tudo isso para seguir a Cristo verdadeiro, né? Hoje o acesso que devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se você se arrepender daquilo, ainda há tempo, como diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, o que significa a palavra Atos dos Apóstolos? É a atitude dos apóstolos em vida que teve aqui na Terra. Atos significa uma atitude. Né? Então, no livro de Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos, né? Capítulo 17, versículo 30, o que está dizendo lá? Que o Senhor não leva em conta o nosso tempo da nossa ignorância, né? Porque somos ignorantes quando não conhecemos as coisas de Deus, como erramos ali por não buscar as Escrituras Sagradas. Né? Então a importância de você buscar, né? O Senhor Jesus Cristo está nos alertando vários pontos bíblicos, mas basta você querer, você buscar, desejar de coração buscar as coisas de Deus. Aí vai depender do si, né? Se você quer buscar coisas de Deus. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, né, a atitude dos apóstolos, o que está escrito lá em capítulo 17, versículo 30, é uma reflexão que você deveria ter, né? Você que é ouvinte do canal, né? Você poderia fazer uma reflexão sobre esse tema de hoje, né? Porque a importância de conhecer as coisas de Deus, né? Eu conheço as coisas de Deus, mas não sou nem melhor nem pior que ninguém. A palavra de Deus me garante, né? Que ela é de Deus. Eu não posso me vangloriar daquele conhecimento que Deus me deu, né? Eu examinei a Escritura há mais de 31 anos. Mas não sou melhor nem pior que ninguém, porque a palavra ela me renova a cada dia. O que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, Atitudes dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, que está escrito lá, meus amados irmãos e irmãs, para você que está vendo o canal. Lá está escrito que o Senhor, ele não leva o tempo da nossa ignorância, né? Porque somos ignorantes quando não conhecemos as coisas de Deus. E ele diz para que todos os homens, quando fala homem, inclui mulher também, porque numa forma significativa, né? Do contexto bíblico, para você conhecer as coisas de Deus. O homem e a mulher. Então, ele não leva em conta, né? O Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância e pede para que todos os homens da terra se arrependam, tanto o homem quanto a mulher. Então, quer dizer, ainda há tempo de você se arrepender, como está escrito aí no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2 também, que está escrito que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Quantas vezes está escrito essa palavra? Porque há tempo de arrependimento para você buscar as coisas de Deus e abandonar as coisas que não agradam a Deus. Né? Então, meus amados irmãos, o livro de Mateus 22, versículo 29 é escrito, né? Errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Oséias 4, versículo 6 está escrito que o povo morre por falta de conhecimento da palavra de Deus. Morre o quê? Fisicamente e espiritualmente, e não pode alcançar a salvação por não conhecer as coisas de Deus. Né? O livro também de João 5,39, que eu acabei de ler, que está escrito lá, examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, porque são delas que de mim se testificam. Então, quer dizer, o Senhor está mostrando para você examinar as escrituras, porque vai julgar a sua vida eterna, depende dessa escritura, depende de você conhecer as coisas do alto. Né? E ali no livro ali de Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12, o que está escrito também no grande livro de Amós, né? Capítulo 8, versículo 11 e o versículo 12. O versículo 11 está escrito assim: Eis que virão o Senhor, o dia do Senhor. Eis que virão o dia do Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Né? Versículo 12. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, né? Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Vai chegar um tempo, meus amados irmãos, que essa palavra do Senhor não vai estar mais presente aqui na terra, porque o Espírito Santo de Deus vai subir aos céus.
né? Então não vai estar mais aqui presente na Terra e você não vai ter mais o conhecimento. E as pessoas vão ficar procurando, vão ficar doidas, correndo, né? Por toda parte do mundo, querendo buscar as coisas de Deus, mas não vai ter mais, né, a sabedoria, o conhecimento que Deus vai mostrar para cada um de nós. Então busque o Senhor enquanto pode. A palavra diz sobre isso, né? Em Isaías fala, busque o Senhor enquanto pode. Quer dizer, buscar o Senhor enquanto puder. Busca, porque vai chegar um tempo, né? Por isso que ele disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que o Senhor não leva o tempo da nossa ignorância. Porque somos ignorantes quando não buscamos as coisas de Deus. Queremos buscar só as coisas do mundo e as coisas de Deus deixamos de lado. É um ensinamento, meus amados irmãos. Eu não sabia nada, eu não tinha conhecimento, mas por graças ao bom Deus, né, a sabedoria que Deus me deu, colocou em minha mente, né, eu levo isso, a palavra a vocês que estão vendo no canal, porque é uma forma de obrigação minha, que é um dever do cristão levar a mensagem ao próximo. Porque está escrito, né? Primeiro livro aí de Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo nos adverte sobre esse tema aí. Que ele fala que se anuncio o evangelho de Cristo, não para me vangloriar, né? Mas sim que devido a uma obrigação, e ai de mim se não anunciar esse evangelho. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, também está escrito, né? Ide a todos, pregai o evangelho a toda criatura. É o dever do cristão anunciar, o dever de ter conhecimento da palavra de Deus. É dever nosso não ser ignorante, leigos da palavra, porque podemos perder a salvação se você não conhecer as coisas de Deus, né? Se você, a Bíblia fala claramente em João 5,39, né? Examinar a Escritura, porque julgai ter nelas a vida eterna. É através da palavra que você pode alcançar a vida eterna, do conhecimento das coisas do alto, não nas coisas só terrenas. Então é um grande ensinamento, né, meus amados? Então o tema de hoje, bíblico, sobre aí no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 36, né? A palavra nos mostra que o inimigo do homem está dentro da nossa própria casa, né? Em Miqueias, a explicação ali, fala em Miqueias, capítulo 7, versículo 6, que a raiz, né, dessa passagem bíblica está escrito no Antigo Testamento, né? No livro de Miqueias, onde o profeta Miqueias lamenta, né? Ali a degradação moral, né? A desonra, né? Ali a moral do povo de Israel. Por quê? Está escrito lá aqui em Miqueias capítulo 7, versículo 6, que porque o filho desonra o pai. Né? Quantos filhos está desonrando o pai hoje, nesse exato momento, nessa geração de hoje que nós vivemos aqui no mundo, né? Estamos no século 21, né? E nós estamos vendo o avanço da tecnologia, né? Da internet, nós estamos vendo aí vários pontos aí da ciência se multiplicando. Por quê? Para que se cumpra as escrituras. E estamos vendo também o filho, né, como está escrito aí, né, no próprio livro aí do Antigo Testamento, no livro de Miqueias, que é sobre o tema bíblico de hoje, né, que o inimigo do homem está dentro da nossa própria casa. Estamos vendo no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 6, que está escrito lá: porque o filho desonra o pai e a filha se levanta contra a mãe. É o que acontece nos dias atuais, né, nessa geração de hoje. Olha lá. E por que o filho se desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, né? É, é, e os inimigos do homem são da sua própria casa, né? A Bíblia fala claramente que os inimigos do homem são da própria casa. E Jesus utiliza esse conceito para mostrar o quê? A oposição, né, dessa mensagem bíblica que se reflete a dureza do coração das pessoas. As pessoas não é duro de coração, as pessoas não têm mais amor, né? No pai, não tem mais amor no filho. Dizem, né, que tem, mas só da boca para fora, né? As pessoas não têm mais amor, meus amados irmãos. Por quê? Está escrito nas Escrituras para que se cumpra. Em Mateus, o próprio livro de Mateus, capítulo 24, versículo aí 12, fala que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não esfriou, congelou. Né? Por isso que o filho se levanta contra o pai, desonra o pai, a filha levanta contra a mãe, desonra a mãe, porque não tem mais amor, né? Não tem mais compaixão ao próximo. Então o tema de hoje é o quê? É Mateus, capítulo 10, versículo 36, que falando que o inimigo se levanta, né, o inimigo se levanta contra nós, está dentro da nossa própria casa, né? Então, espiritualmente aí falando, né, o inimigo dentro da casa, interpretado aí como brechas, né, comportamentais e emocionais, né, que abalam o lar, né? Ali os pontos bíblicos, que é sobre a falta do diálogo, né, que é o desgaste na comunicação, que afasta as pessoas, né, que vivem sobre o mesmo teto. Você acaba afastando,
afastando as pessoas que vivem no mesmo teto. O segundo ponto também, principais aí, é os princípios comuns, né? A ausência de princípios comuns, que é a família que não compartilham os momentos de oração, né? Os valores espirituais ficam expostos, né? A desentendimentos, né? A família não compartilha os momentos de oração junto ali, né? Os valores espirituais ficam expostos aos desentendimentos, né, meus amados irmãos? E a quarta parte sobre o tema de hoje, para você, sejam todos bem-vindos aí ao canal, né? A quarta parte também está escrito em Lucas, né? Lucas capítulo 14, versículo 26, o que está escrito lá? Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, os filhos e irmãos, ainda também sua própria vida, não pode, né, ser meu discípulo. Ali, olha para você ver que clareza que é, né? Em Lucas capítulo 14, versículo 26, está escrito ali, se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, a mulher e os filhos e irmãos, ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? No contexto bíblico original, aborrecer, né? A palavra diz aborrecer, significa o quê? Significa amar menos, né? É indicado aí que a devoção a Cristo deve ser tão suprema que o amor por qualquer pessoa ou coisa semelhante. É um resumo que fiz, tá, amados irmãos? Espero que seja edificante, né? Então quer dizer ali que o aborrecer, né, significa que amar menos, que é indicado que a devoção a Cristo, né, deve ser tão suprema que o amor por qualquer pessoa, qualquer coisa semelhante. Quer dizer, o amor está de Cristo, tem que estar acima de qualquer pessoa, seja pai, seja mãe, seja filho, seja filha, seja irmã, seja esposa, não importa. O amor de Cristo é supremo. Você tem que colocar em sua mente, gravar sobre esse tema aí, que você tem que amar ao Senhor Jesus Cristo acima de tudo, né? A Bíblia fala claramente que você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, né? E amar teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, você tem que, em primeiro lugar, amar a Deus, né? Amar o Senhor Jesus em primeiro lugar, para depois amar a você e ao teu próximo. Então, esse aí é o tema de hoje. E também ali está escrito em Gênesis, né? Ali no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala o quê? Sobre a inimizade, né? A inimizade aí entre os que seguem o mundo, né? Estabelecido aí que é estabelecido aí logo após a queda, né? Jesus reconhece aí a separação espiritual, né? Real e inconciliável, né? Aos olhos do mundo, né? Você tem que entender sobre esse tema também, né? Em Marcos 13, aí, versículo 12, que está escrito lá, que Jesus profetiza o custo, né? Jesus profetiza, Marcos 13, versículo 12, antecipando aí a perseguição, Jesus profetiza aí o custo de segui-lo, né? O irmão entregará à morte, né? O irmão a outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Está escrito isso em Marcos 13, versículo 12, que antecipando a perseguição aí sobre Jesus, profetizando o custo de segui-lo. Né? Custa muito seguir Jesus, né? O irmão entregará à morte, o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Em Mateus 19, versículo 29, está escrito que e todo aquele que tiver deixado, aí é um tema importante, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes, né? Tanto e herdará a vida eterna. Quer dizer, a importância de você deixar, aquele que tiver, né? Deixado casas, né? Irmãos, né? Irmãs, ou pai, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor ao meu nome, ao nome de Jesus, né? Receberá 100 vezes. A Bíblia dá garantia que você receberá 100 vezes. Por isso que é importante que a fé é individual, né? E devemos que seguir a Cristo em primeiro lugar, para depois, né, ter amor na família, né? Não que a família não seja importante, mas a gente tem que seguir em primeiro lugar, devemos amar a Jesus Cristo, porque ali a própria palavra nos garante, né? Em Mateus 19, versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casas, né? Irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mulher, ou filhos, né? Ou terras, por amor a meu nome, receberá 100 vezes aí, tanto e herdará a vida eterna. Que é melhor que a vida eterna? Quer receber 100 vezes a mais a recompensa? Se você deixar a mulher, né? Tem gente que não deixa a mulher, tem gente que não deixa filhos, tem gente que não deixa filha, pai, mãe, nem quer deixar, né?
O amor que eles têm, acho que é mais superior do que a Cristo. Então, as pessoas se apegam às coisas do mundo, aqui estão vivendo no mundo, mas a fé, ela é individual. A salvação, ela é individual, meus amados irmãos. E a Bíblia nos garante sobre isso, né? Que você vai receber 100 vezes mais a recompensa que a vida eterna também, né? Então, esse é o tema de hoje, bíblico, que fala sobre o quê? Que o inimigo do homem está dentro da nossa própria casa, né? Pai, filho se levantando contra pai, filha se levantando contra a mãe, nora contra a sogra, né? Enfim, o inimigo do homem está dentro da nossa casa, é o tema de hoje, bíblico. Espero que você goste do canal, né? Que essa palavra de hoje foi edificante para você e foi uma explicação, espero que foi uma explicação muito boa, que você entenda o que a palavra de Deus nos mostra, né? Que nós devemos seguir a Cristo, né? Acima de tudo essas coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o dever de cada um de nós seguirmos, né, a Jesus Cristo. E aquele que largar pai, mãe, filho, né, mulher, esposa, né, por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, receberá 100 vezes a vida eterna. Tem gente que não larga, né? Tem gente que se apega às coisas do mundo, se apega às coisas aqui da família, né? Tem gente que ama mais o filho do que qualquer coisa que tem no alto, né? Por exemplo, tem gente que ama mais o filho do que tudo. O filho é tudo para ele, né? Mas assim, a Bíblia não mostra com clareza em Mateus 19, versículo 29, que todo aquele que tiver deixado, olha, deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai ou mulher, ou filhos, falando de filhos também, né? Ou terras, né? Bem materiais, por amor do meu nome, receberá 100 vezes aí tanto e herdará a vida eterna, né? A recompensa maior está no alto, não nas coisas aqui de baixo, porque a salvação, ela é individual. A sua fé, que você tem que ter, é no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não nas pessoas em volta de você. Então, meus amados, espero que essa mensagem foi edificante. O tema de hoje, que é o inimigo, o tema bíblico de hoje foi escrito que o inimigo está dentro da nossa própria casa, né? Está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 36. A explicação vem no livro de Miqueias, né? Capítulo 7, versículo 6, né? Também no livro aí de Marcos, capítulo 13, versículo 12, em Mateus, capítulo 19, versículo 29 também está escrito, né, com clareza aí, em Gênesis também, aí 3, versículo 15, né, que fala sobre a inimizade entre os que seguem a Deus, né, e os que seguem o mundo, né, estabelecido ao largo sobre após a queda, né. Jesus reconhece a separação espiritual e real e conciliável, né, aos olhos do mundo. Então, quer dizer, em Gênesis 3, versículo 15, fala que você tem a inimizade entre os que seguem a Deus. É o que acontece hoje, né? E o que segue ao mundo. Há uma grande separação entre aquele que segue a Deus e aquele que segue o mundo. Se você ama o seu filho mais do que a Deus, você não é digno de servir a Deus. Então, você pode perder a sua salvação por isso. Se você ama seu filho mais do que a Deus, você não pode seguir, né, as coisas de Deus e pode perder a salvação, pode perder a vida eterna, porque você ama mais o seu filho do que a Deus. E você está contrariando o que a palavra de Deus nos mostra, né? A realidade da passagem bíblica, que você tem que amar a Deus de todo o seu coração, né? Depois amar seu próximo, né? Se você faz ao contrário, você pode perder a sua salvação por isso, né? Então, espero que esse tema foi edificante na sua vida, né? Espero que a palavra te conforte de uma certa forma. E quem quiser compartilhar o canal, né? Sejam todos bem-vindos aí. Meu nome é Ricardo Marcondes. O meu canal é o canal do entendimento da palavra de Deus, né? Há mais de 30 anos eu tenho estudo bíblico, não sou melhor e pior que ninguém. Muito pelo contrário, cada dia eu aprendo mais sobre a palavra, cada dia ela me ensina, ela é eficaz, ela é proveitosa, ela me garante aí a salvação, ela me garante a vida eterna com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos garante que se você buscar as coisas do alto, é uma garantia de vida eterna, né? Está escrito no livro de João 5,39, examinar a Escritura, porque julgar eterna elas a vida eterna, porque são delas que me testificam. Que nem eu disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que o Senhor não leva o tempo da sua ignorância, né? Que você não conhece as coisas de Deus, então Ele não leva o tempo da sua ignorância, mas pede para que você se arrepende, né? Todo homem se arrepende, né? E busca a Deus de uma forma assim de examinar a Escritura e conhecer as coisas de Deus. Por isso que em João 8,32 está escrito, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece a verdade através das Escrituras Sagradas, o poder da palavra,
o poder da palavra de Deus para a sua salvação está escrito aqui, ó, em 1 Romanos, aqui, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, né? Tanto do judeu como do grego. Então é um ensinamento, é um conhecimento, né? Você tem que ter as coisas do alto na sua mente e cravar isso, né? Eu não conhecia nada, não sabia nada sobre as coisas de Deus. Pensava que sabia, né? Da forma que sabia, mas não conhecia nada. E sou grato a Deus há 31 anos de estudo bíblico, né? Não sou melhor nem pior que ninguém, né? Comecei a examinar a Escritura desde os 14 anos, né, de idade, 14 para 15 anos ali, né, que Deus me deu um despertar, né? Eu comecei a ler ali o primeiro livro de Moisés, Gênesis, né? Os 5 livros de Moisés ali que ele escreveu, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Enfim, Números, são os 5 livros de Moisés. Ali fui começando a aprender sobre as Escrituras, né? E assim por diante, vim até Apocalipse, né? Já li a Bíblia mais de 6, 7 vezes que eu venho lendo a Bíblia, de cabo a rabo, né? E assim, vem todo dia ler o que é de verdadeiro da palavra do nosso Senhor. As pessoas interpretam a Bíblia hoje, meus amados irmãos, da forma que quer, mas a Bíblia tem que ter, ela não tem que ter, assim, acrescentar ou diminuir. Um só ponto, um só vírgula, uma só vírgula. Está escrito em Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, que é Apocalipse 22, versículo 18, que aquele que acrescenta, aquele que diminui, qualquer ponto, qualquer vírgula, está condenado. A Bíblia condena, não é eu que estou condenando. Então, às vezes, colocam coisas aí nas igrejas, colocam as coisas aí no seu pensamento, que acaba iludindo você, que não consta o que a palavra de Deus mostra. Então, temos que tomar muito cuidado, como diz lá em Colossenses 2, versículo 8, cuidado para que ninguém vos engane com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens aqui da terra, os rendimentos do mundo, né? As coisas do mundo, vírgula, e não segundo a Cristo. Então, quer dizer, a gente tem que seguir as coisas de Cristo, não as coisas do mundo aqui dessa terra, que é as tradições, os costumes que as pessoas têm. Felizmente, as igrejas aí têm doutrina, a doutrina das igrejas, eles colocam regras que as quais às vezes não condizem com a palavra de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Meus amados irmãos e meus amados irmãos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, né? O meu canal é arroba Ricardo Marcondes, 1979, porque é o ano do meu nascimento, né? E sou grato a Deus por tudo, desde o meu nascimento até nos dias atuais, pela saúde, pela alegria, pela tristeza, pela paz, pela momentos de tribulações, momentos de perseguições, né? Momentos de aflições, mas a Bíblia nos garante tempo ao ano que eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, você pode vencer, porque a Bíblia nos garante lá em Romanos 8, versículo 37, que somos, então, porém, somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou, né? Porque Jesus Cristo que nos amou. Então, se somos vencedores, todo espírito da derrota, do fracasso, da miséria, da discórdia, da escassez, da perseguição, né? Tudo que o mal, que o inimigo se levanta contra ti, vai cair por terra, porque a palavra nos garante em Romanos 8, versículo 37. Então, porém, entre todas as coisas, entre tudo, somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou, né? Por Jesus Cristo que nos amou. Então, espero que a palavra seja edificante para você, tá? Foi um tema de hoje, que você tenha um dia abençoado, vou orar por você. Senhor amado Deus, a tua palavra nos edifica, Pai. O tema bíblico de hoje foi o inimigo, né? Que está dentro da nossa própria casa, né? O conflito entre pai e mãe, entre filho e filha, entre o filho se levantando contra a mãe, contra o pai, a filha se levanta contra a mãe, né? A nora contra a sogra, né? É o tema bíblico de hoje, né? Que acontece nos dias mais atuais da nossa vida alheia, né? Devemos ter cuidado, né? E a gente tem que seguir totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o tema aí, né? Que a palavra nos garante, né? Que devemos, aquele que largar pai, mãe, filho, filhas, irmã, casas, terras, por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, receberá 100 vezes. A Bíblia nos garante sobre isso, está escrito na palavra do nosso Senhor, no livro de Mateus, capítulo 19, né? Versículo 29, é o tema de hoje, meus amados irmãos. Que você tenha uma vida abençoada, e que o nome do Senhor seja sempre eternamente louvado e glorificado.